Atos e as cartas. O que são as cartas de Paulo, se você não sabe? As cartas de Paulo surgiram, na sua maioria, de problemas. Paulo descobria, alguém vinha para Paulo, ó, está acontecendo isso. Aí Paulo escrevia para resolver, para orientar, para sanar aquele problema. Então as cartas é Paulo tratando os problemas da igreja e orientando a igreja. A igreja surge a partir de Atos. E qual era o modelo de governo da igreja? Como Jesus governava a igreja? As pessoas falavam direto com Jesus? Tinha uma autoridade ou não tinha na igreja? Então, irmãos, é inegável e é incontestável que a Bíblia diz. A gente não pode deixar que essa tendência dos dias atuais suplante o que a Bíblia diz. Se existe um modelo na Bíblia e todo mundo crê, como eu, que a Bíblia é atemporal, quem crê? Que ela não tem tempo, ela não tem prazo de validade. Todos creem nisso ou não? Pode passar o tempo que passar, ela é atemporal. O que foi escrito há 6.000 anos é atual nos dias de hoje. Então a Bíblia, nenhum dos seus escritos vai cair em desuso. Algumas coisas que são exclusivas de Israel, por exemplo, lá atrás no Antigo Testamento, como normas sanitárias, normas alimentares, tudo bem, isso ficou para trás, virou história, porque era exclusivo para Israel. Mas a maioria dos textos bíblicos são textos atemporais, imutáveis. E existe um padrão estabelecido da igreja. Como era a liderança da igreja, como a igreja era dirigida no seu início, nas suas premissas. Como era a igreja primitiva. Vamos pegar um texto, vamos ler primeiro aqui na apostila, depois a gente vai para o texto. Segundo ponto que nós temos que entender: devemos ser obedientes às autoridades eclesiásticas. Deus constituiu, tá, irmãos? Não foi o homem. Deus colocou sobre nós autoridades. E estas foram constituídas para o benefício da igreja, com a incumbência de zelar por sua organização. Grave isso. Deus constituiu autoridades, pastores e líderes. Aqui, me ouçam. Qual é a missão dos pastores e líderes? Organização, disciplina, orientação e ensino. E também zelar. É dever de todo obreiro ser obediente e sujeitar-se à autoridade dos seus pastores e líderes. Irmãos, não é uma decisão, eu obedeço talvez, não, irmão. É uma obrigação. Obreiro e obreira tem a obrigação de ser obediente. Eu obedeço porque eu gosto do pastor, é gente boa. Eu obedeço porque eu gosto da minha líder, ela é gente boa. Se não for assim, eu não obedeço, está errado. Obedecer não tem a ver com afinidade, viu, irmãos? Não tem a ver com afeto nem com relacionamento. Obedecer é uma obrigação do obreiro e da obreira da casa do Senhor. Tiago, eu não concordo, vamos para a Bíblia. Capítulo de número 15 de Atos. Para você que acha que a igreja primitiva não tinha liderança, e você que pensa que seu negócio é com os homens, é com Deus e não é com os homens, eu vou te mostrar 3 camaradas. Talvez você diria assim, se fosse nos nossos dias, não devia obedecer ninguém, mesmo assim obedecia. Pedro, Paulo e Barnabé. Abra sua Bíblia, Atos 15, versículo 12. Concílio de Jerusalém. Se você nunca leu, eu vou te abrir sua mente aqui. Oh, glória! Esse texto aqui fala de um dos primeiros problemas da igreja, porque é a conversão dos gentios. Agora tem um misto de judeu e gentios se convertendo. E há um debate que os gentios têm que se circuncidar, como os judeus faziam. E aí surge o primeiro cisma na igreja, tem que ser resolvido. O que eles fizeram? Pega todo mundo, vem para Jerusalém. Reunião ministerial. Primeira reunião ministerial da igreja foi aqui, Atos 15. Aí todo mundo vem apresentar o problema. Chega no verso 12. Olha quem está falando no verso 12, ó. Atos 15, 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e... Escutava Barnabé e quem, irmãos? Eles estão falando aqui, certo? Aí, olha o texto seguindo. Que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Havendo-se eles se calado, tomou Tiago a palavra. Tomou quem a palavra? Tiago. Quem é esse Tiago aqui? Irmão do Senhor Jesus. Aleluia.
filho de José e Maria. Esse Tiago aqui era o pastor da igreja primitiva de Jerusalém. Tiago era o responsável por todos da igreja nesse tempo aqui. Nesse tempo aqui, pasme você, Paulo, Pedro, Barnabé estavam todos sujeitos ao pastorado de Tiago. Glória! Tiago tomou a palavra e todos se calaram, porque Tiago era o líder, Tiago era o responsável, Tiago era o pastor. Essa igreja tinha pastor, irmão. A igreja primitiva tinha pastor. Glória a Deus! Tiago era o pastor da igreja primitiva. Quem era a ovelha de Tiago? Paulo. Oh, glória! E o detalhe, irmãos, detalhe, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque Paulo, teologicamente, leva Tiago no bolso. Tiago era filho de carpinteiro. Paulo, discípulo de Gamaliel. Oh, glória! Fariseu, doutor da lei. Mesmo assim, Paulo se submetia à autoridade de Tiago. Glória! Tem gente que acha que tem que obedecer porque prega muito, porque canta muito, porque sabe muito. Aleluia! Temos que aprender com Paulo a ser obediente. Barnabé e Paulo ficaram calados. No verso anterior aqui, ó, quer ver? Verso 7, vamos lá. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Pedro aqui é o pregador mais famoso da igreja. Cada pregação de Pedro é de 1.500 almas para cima, 2.000 para cima. Cada sermão de Pedro, a multidão vem. Perdendo cara dos dias. Só que mesmo Pedro sendo um grande pregador, ele se calava e obedecia a Tiago. Glória a Deus! Paulo, doutor da lei, se calava e obedecia a Tiago. João, o que recostava a cabeça no peito, mas se calava e obedecia a Tiago. Oh, glória! Aqueles irmãos obedeciam à liderança, e por isso essa igreja crescia, e por isso essa igreja ninguém conseguiu parar. Por isso o diabo não parou essa igreja, porque essa igreja foi gerada no ventre da obediência. Glória a Deus por isso, irmão. E o diabo quer tirar isso do nosso meio, a obediência à liderança. O diabo quer deturpar, o diabo quer marginalizar que obedecer é algo ruim. Meu Deus! Despertar algo ruim. Eu não obedeço, não. Eu não me sublimo e rebaixo. Não, irmãos, não é se rebaixar, não. É só entender o que Deus estabeleceu. Foi Deus quem estabeleceu esse padrão. Tem pessoas que sofrem aversão à obediência. Parece que é humilhação para ele obedecer a liderança. Parece que é algo que diminui ele obedecer a liderança. Quando na verdade a obediência à liderança é uma bênção para a sua vida e para a vida da igreja que você congrega. Há um livro que eu gosto muito, que é Os Mártires do Coliseu, que conta uma história maravilhosa. E chegou um dia que os romanos desistiram de matar os crentes. Por quê? Eles matavam um crente na arena, 10 se convertiam na arquibancada. Eles matavam 10 na arena, 6 se convertiam nas arquibancadas. Porque essa igreja estava fundamentada sobre a obediência. Glória a Deus! Quanto mais sangue dos crentes Roma jorrava, mais o sangue de Cristo salvava pecadores, a igreja crescia e aumentava. Glória a Deus! Porque no ambiente que há obediência, o poder das trevas não tem poder de operar. Tiago, vamos lá, volta para o texto, versículo 13. Tiago tomou a palavra e disse: homens, irmãos, ouvi-me. Tiago, como pastor da igreja, vai dar o veredito, vai se posicionar, e no fim do concílio de Jerusalém, todos acatam unanimemente o conselho de Tiago. E a partir daqui, Paulo vai para um lugar, Barnabé junto com Paulo, Pedro volta a pregar, os discípulos se espalham, e a igreja vai viver o seu maior período de crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Todo crescimento é precedido e gerado no ambiente da obediência. Mas o diabo não quer que você obedeça. E outro, tem um problema hoje em dia. Hoje em dia é tão marginalizado ser obediente, que quem é chamado de puxa-saco. É tão incomum você obedecer pastor, é tão incomum você obedecer liderança, é tão incomum você honrar líder, que quando você honra o líder, quando você honra o teu pastor, você é puxa-saco. Mas sabia, irmãos, que nos tempos bíblicos, o sacerdote era beijado no rosto, o profeta era beijado na mão, Glória a Deus! e o rei era beijado nos pés? Foi por isso que Maria, quando foi ungir o Senhor, foi para onde? Foi para os pés. Ela dizia assim: eu sei que o Senhor é o rei, e por isso eu recebo o Senhor como o Senhor merece. Glória a Deus! Ninguém era puxa-saco porque beijava o pé de rei, era um costume. Ninguém era puxa-saco porque beijava a mão do profeta, o rosto do sacerdote. Não,
Isso é princípio de honra. Lembra do princípio no início? O diabo quer nos tirar do princípio. Perdeu o princípio de honra, perdeu tudo. Porque é Jesus quem disse: se nem os homens vocês obedecem, que vocês veem, quem dirá Deus que não vê? Irmão, é a maior hipocrisia de todas, dizer que obedece a Deus e não aos homens. Cristo foi quem disse: se vocês não conseguem obedecer a Deus que vocês veem, a homem que vocês veem, não vão honrar a Deus que vocês não veem. Deus colocou pessoas para liderar sobre nós, e em contrapartida ele requer de nós obediência. E quando ele encontra isso em nós, ele traz bênçãos abundantes e transbordantes sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a igreja que nós fazemos parte, e a gente só faz prosperar. Glória a Deus. Obediência não é coisa de puxa-saco, obediência é coisa de obreiro aprovado. Glória a Deus. Todo obreiro que foi obediente, ele sempre foi bem sucedido na história. Quer um exemplo disso? Eliseu, pastor Marcelo, é o maior exemplo. Eliseu era moço de Elias, não é? Se você ler, irmãos, segundo Reis 3, alguém vai dizer assim: tem um profeta aí? Jorão e Acabe, estão indo para a guerra. Alguém fala: tem sim, tem Eliseu. Quem é Eliseu? Perguntaram. É o moço que deitava água na mão do Elias. Glória. Olha como Eliseu era conhecido. Eliseu não era famoso como um grande profeta, não. Era famoso como o cara que honrou Elias a vida inteira. Aleluia. É só coisa da glória, né, irmão? Eu sei que você não quer ouvir isso. É maravilha. Era o moço que deitava água na mão do Elias. Mas você quer a chave da obediência? Quer a chave da obediência ou não? Quer a chave? Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Elias fez quanto? 7. E Eliseu? 14. O dobro. Sabe por quê? Porque Eliseu foi gerado no ventre da obediência e da honra. O obreiro que é gerado no ventre da obediência e da honra, ele faz muito mais daquilo que se espera dele. Glória a Deus. Eliseu foi tão poderoso, mas tão poderoso mesmo depois de morto. Jogaram um cara que bateu nos ossos. Não foi no corpo em decomposição. Estava só a carcaça, só o farelinho, só os ossinhos de Eliseu. Um soldado morto bateu nos ossos de Eliseu. Bateu e viveu na hora. Porque até os ossos de Eliseu tinham sangue. Porque Eliseu era um homem que honrava a sua liderança e era obediente. E aí o diabo não quer que você seja alguém como Eliseu, que tem unção até nos ossos. Porque ele sabe que se você obedecer, até os seus ossos vão estar cheios da unção da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Então diga para alguém assim: a obediência é a chave da vitória. Diga para ele. Diga: não, para de graça, quer pro gelo. Eu sei que você não quer dizer assim. A obediência é a chave da vitória. Aleluia. Lucas capítulo 7, verso 8. Vamos falar de autoridade aqui, meu irmão. A gente que acha grande. Por quê? Porque a igreja, ela é reduto de todo tipo de gente. Tem advogado, tem médico, tem juiz, delegado, tudo que vai andar na igreja. Tem empresário, não tem? Aí tem gente que, porque é muito grande lá fora, acha que tem que obedecer aqui dentro. Só que a nossa grandeza lá fora para na porta. Pode ser o que for lá fora. Aqui dentro tem que obedecer. Lucas 7,8 é um exemplo disso. É, irmão. Glória a Deus mesmo. Glória. Lucas 7, versículo 8 é um exemplo disso. Lucas relata o diálogo entre Jesus e o centurião. O que era o centurião, irmãos? O centurião era um homem que cuidava de um contingente de 100 soldados romanos. Um centurião cuidava de uma centúria. Cento vem de 100 no grego. Centúria, 100 homens. Então o centurião cuidava de 100 homens. Um centurião romano era alguém muito respeitado naqueles tempos. Alguém de grande envergadura social. Mas quando o centurião romano se encontrou com Jesus, ele nos dá uma aula de obediência. Olha o que o centurião romano vai dizer para Jesus, Lucas 7,8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder, e digo: vai, e ele vai, vem, e ele vem, e ao meu servo: faze, e isto faze. Este centurião está dizendo: Jesus, eu também sou homem de autoridade, viu? Tem gente que eu mando e desmando, mas eu reconheço que diante do Senhor eu tenho que abaixar e prestar continência porque o Senhor é grande. Então não importa o quão grande nós sejamos lá fora,
Agora, diante de Jesus, no reino de Deus, nós temos que bater continência e obedecer às lideranças que Deus constituiu sobre nós. Glória a Deus. Pode ser PhD, pode ser teólogo, pós-graduado, pode ser o que for. Tem que abaixar e tem que obedecer a liderança que Deus colocou sobre nós. Glória a Deus. Tiago, mas eu não concordo com algumas coisas. É o seu direito. Legal, irmão. Irmão, é errado discordar? O que você acha? É errado discordar de algumas coisas? Não é errado, né? Porém é errado você falar se alguém te perguntar. É aí que está o erro. Tiago, não concordo. O que eu faço? Fico quieto. Olha que maravilha, irmão. Problema resolvido. Guarda para você. Se um dia alguém te perguntar, aí você fala. E se não perguntar, você não fala. A opinião é bem-vinda, mas não impede. Você não pediu. Existe um Deus que fala com os líderes da igreja. Deus fala com aqueles que Ele constituiu. Entende isso ou não? Irmão, só agora vem para cá. Obediência se dá a homens e mulheres de caráter. Ah, porque o pastor lá está na adultério, tem que obedecer. Quem falou isso? Quem falou isso? Ah, porque o outro lá rouba a igreja. Obedecer. Quem falou isso? Não. A obediência é dada para homens e mulheres de Deus. Se você sabe que um líder, que uma líder, ou seja, vou usar um exemplo de muitos pastores, a gente sabe que vive na prática do adultério, vive na prática do engano. E aí, irmãos, para esses não se aplica a obediência. Não devemos nem sequer se submeter a pessoas assim. Temos que obedecer homens e mulheres íntegros, que vivem dignamente e piamente diante das Escrituras. Por que eu falo isso? Porque muitos distorcem também, né? Ah, tem que obedecer em todos os casos. Quem falou isso? Não, irmão. Temos que obedecer quando a verdade é dos líderes. Porém, se eu sei que o líder está totalmente aquém da palavra, eu tenho que obedecer. Porque muitos querem manipular a verdade através disso também. Ah, eu não toquei nos meus ungidos. Ah, não, porque Davi não tocou em Saul. Todo mundo pega, eu fico que todo mundo pega isso, irmão. Ah, porque Davi não tocou em Saul. Ah, porque Davi isso. Mas olha o contexto, irmão. Olha o contexto da história. Você já sabe por que Saul foi reprovado? Sabe por que Saul foi reprovado? Porque ele foi lá na frente de Samuel e sacrificou. Porque ele escondeu os bois que devia ter matado. Saul não era mau caráter não, irmãos. Saul não era um pilantra da vida não, um usurpador não. Saul só era afoito demais. Saul era o cara que não obedecia, não ouvia a voz de Deus. Paz em você. Saul governou 7 dias só com o Espírito Santo. Porque depois de uma semana de governo, ele foi na frente de Samuel e sacrificou. Acabou, Deus tirou o Espírito dele. Passou 39 anos sem o Espírito de Deus. Dá para imaginar isso? Aí Davi não matou Saul. Mas você não vai ver Davi concordando, submetendo aos erros de Saul. Isso aqui muda tudo. Nós temos que entender que nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Não concorda? Guarda para você. Obedeça a si mesmo. Porque às vezes, irmão, é obedecer sem concordar. É só olhar para Jesus, por exemplo. E vamos para o próximo tópico. Jesus foi assim, ó, no Getsemane: Pai, se possível eu for. Faz o quê? Muda o curso desse negócio aí, pai. Ó, faz uma rota diferente, se possível, eu não quero mais ir. E é verdade, isso aqui, a oração dele é essa. Aparta de mim esse cara, pai, se possível eu for, muda o que está para acontecer. Mas todavia, mesmo eu angustiado e temendo, eu me sujeito à sua vontade. Se eu fosse parafrasear aqui, era assim: Pai, eu não concordo com isso, mas eu vou me submeter, porque essa é a tua vontade. Eu obedeço acima de todas as coisas. Glória a Deus. E quando isso acontece, irmãos, Deus nos dá vitória. E Deus nos abençoa. Próximo tópico: ser obediente às autoridades e às leis. Segundo o apóstolo Paulo, toda autoridade é constituída por Deus. Assim, nosso dever como cidadão está em se submeter às leis e à Constituição do nosso país, como também obedecer todos os âmbitos de autoridades, seja forças armadas, políticas, patrões e outros. Não é lícito ao obreiro andar em desacordo com as leis de suas autoridades, pois isso refletirá de forma negativa em seu ministério. Porém, um exemplo: obreiro que não vota. Obreiro é obreiro que tipo está há anos cancelado, não vota, está errado. Aleluia. É cidadania.
Faz parte da Constituinte do nosso país. Obreiro e obreira, dirige sem habilitação. Está errado? Aí a polícia para, o diabo se levantou. Documento do carro, 5 anos vencido. Aí para na pista, o diabo levou meu carro. Para de brincadeira, irmão. Pode começar. E aí sabe o que é o pior? A pessoa ora para Deus guardar o documento final, para guarda, me protege do comando. Peraí, irmão. Deus vai mostrar o erro, é isso? É sério, irmãos? Nós somos o modelo